Sob um céu deslumbrante, um monstro aterrorizante perseguia dois aventureiros. Apesar de terem ativado habilidades como Passo do Vento, Pé Ligeiro e Verde Andarilho para aumentar sua velocidade, a criatura não se dava por vencida. Malikika, exausta, implorou a Ortol para reduzir o ritmo. Ortol, um elfo patrulheiro de nível 10, bradou que o monstro estava logo atrás, incentivando Malikika a continuar correndo sem olhar para trás. Seu status estava marcado como aterrorizado, um reflexo compreensível do pavor de acabar como refeição no estômago da besta. Malikika gritou, pedindo que Ortol usasse suas habilidades de patrulheiro para escapar, mas este respondeu que já não lhe restavam mais recursos. De repente, Ortol percebeu uma atualização. Havia adquirido uma nova habilidade, Voo do Covarde. Essa habilidade, ativada pela incapacidade de enfrentar o perigo, permitiria que ele ganhasse um segundo fôlego enquanto fugia dos inimigos, contanto que não olhasse para trás. Exatamente o tipo de bênção que Ortol almejava. Sem lançar um olhar para trás, ele ordenou a Malikika que se segurasse firme e disparou em sua corrida. O impulso de velocidade que ganhou foi impressionante. Agora, sua principal preocupação era alertar a vila sobre a ameaça iminente. Ao alcançar o portão, gritou para que o alarme fosse disparado, proclamando o retorno dos humanos. Seu aviso espalhou pânico pela vila. Até os anciãos mais respeitados ouviram seus gritos, tão altos que pareciam capazes de despertar os mortos. Se o relato dele fosse verdadeiro, seria urgente a intervenção de Riad. Contudo, Riad observou que, segundo a descrição do garoto, o humano parecia apenas um jovem sem ameaça imediata. Porém, o ancião contrapôs, lembrando que já tinham testemunhado a rapidez com que os humanos evoluíam. Mesmo um jovem podia ser perigoso. Todos conheciam bem a guerra iniciada pelos humanos, a Guerra das Seis Nações, que eclodiu por um simples conflito de fronteiras. A sede insaciável por níveis não tinha limites, e ninguém queria reviver tal desastre. Se não fosse pela Frente Unida de Elfos, Marolk, Arpias, Anões, Gelin e descendentes de dragões, os humanos já teriam tomado toda a Elatra. Mesmo com essa aliança, mal conseguiram detê-los. Quanto mais os humanos lutavam, mais seus níveis disparavam, numa dependência que os levava à loucura. Aqueles acometidos eram quase impossíveis de controlar, até que os próprios humanos se condenaram com seu derradeiro ato de vingança, o cataclismo. Desde então, não se via um humano, até agora. Por isso, precisavam de Riad, cujo nível era 48 e que também era conhecido como Relâmpago na Escuridão. No momento, seu status era de melancolia. Kira e Mena estavam em patrulha, deixando a vila vulnerável. Assim, precisavam que Riad investigasse e tomasse as medidas necessárias antes que o humano avançasse ainda mais. Contudo, Riad se sentia inquieto. Depois de tudo que havia suportado e das perdas sofridas, duvidava se ainda tinha forças para continuar. Um ancião o tranquilizou, dizendo que todos carregavam a dor do passado. Esquecer não era uma opção, mas Riad era o único patrulheiro de elite que restava na vila. Apesar da relutância ao ouvir aquelas palavras, ele compreendeu a gravidade da situação e decidiu atender ao chamado dos anciãos. Foi então que se avistou um grupo de elfos escondidos silenciosamente entre os arbustos, observando o humano. Riad ativou a habilidade Identificar, que revelou que o nível daquele humano era 4 e seu status, novamente, era de melancolia. Sua solidão era moderada e seu desejo por evolução, leve por enquanto, mas sua fome era intensa. Riad preparou uma flecha e garantiu que o disparo seria indolor. Ele não queria que o humano sofresse demasiadamente. Com um único tiro, pretendia pôr fim a tudo rapidamente. Além disso, Riad rezou para que os deuses que zelam pelos humanos o acolhessem em seus braços gentis, e que ele nunca mais precisasse perturbar os ramos de Ishaten. Entretanto, a flecha não encontrou seu alvo, pois o humano esquivou-se com agilidade surpreendente. Riad percebeu que, mesmo com um nível tão baixo, aquele ser era incrivelmente veloz. Em seguida, uma chuva de flechas foi lançada em sua direção, mas o humano as evitava uma a uma sem esforço. Apenas uma delas atingiu sua perna, causando dor suficiente para fazê-lo parar. Aproximando-se para um ataque corpo a corpo, uma briga se iniciou. O humano implorou a Riad que, ao menos, o ouvisse se ele conseguisse compreender. Riad ordenou, então, que seus patrulheiros recuassem, mas antes que pudessem haver mais diálogos, um enorme urso os atacou. Tratava-se de um senhor da floresta de nível 42, uma criatura ancestral que reinará no topo da cadeia alimentar por inúmeros anos. Seu status indicava infecção. Riad avançou contra o urso, mas sua arma ficou presa, dando à fera a chance de focar sua atenção nele. O urso rugiu ferozmente enquanto investia. Quando tudo parecia perdido e Riad estava prestes a ser devorado, o humano surgiu pelas costas e derrubou o urso com um golpe certeiro de espada. Assim que o urso foi derrotado, o humano começou a evoluir, saltando do nível 5 para o 8. Riad usou novamente a habilidade
identificar e descobriu que o estado de evolução do humano agora era moderado. Riyad não via tamanha progressão tão rapidamente há tempos e se lembrava de quão alarmante aquilo era. O humano então confrontou Riyad, afirmando que este havia tentado matá-lo. O humano repetiu que não fez nada para provocar Riyad, mas que, mesmo assim, o patrulheiro tentou assassiná-lo, como tudo que acontecia naquela floresta amaldiçoada. Tendo ganho 4 níveis após enfrentar o urso, ele agora se perguntava quantos mais poderia adquirir derrotando Riyad. Uma semana antes, Rob vivia uma vida normal, conversando com seu amigo Jason sobre a festa da noite anterior. Jason exclamava que tinha sido épico e que Rob deveria ter estado presente. Eles eram amigos inseparáveis desde o jardim de infância. Contudo, a rotina mudou drasticamente quando uma entidade sombria apareceu bem no meio da escola. Enquanto todos corriam desesperados, a entidade agarrou o melhor amigo de Rob, Jason, e clamou por socorro, na esperança de que Rob viesse em seu auxílio. Rob correu em direção a ele, embora nunca tivesse sido do tipo heróico, tentou proteger seu amigo. De repente, correntes envolveram suas mãos. Mesmo conseguindo salvar Jason, Rob foi engolido pela entidade. Ele acreditou ter morrido, mas logo despertou. Apesar de não desejar caminhar em direção à luz, começou a explorar seu entorno. Agora, ele acreditava estar vivo, o que era incrível, mas não fazia ideia de onde estava. Parecia um mundo completamente novo, bem distante dos corredores da escola. Primeiramente, decidiu encontrar uma maneira de retornar a Jason. Em seguida, notou que seu vestuário estava totalmente diferente do que estava acostumado, e até uma espada estava presa em suas costas. Sua janela de status exibia HP, estamina, MP e nível, como se ele estivesse dentro de um jogo de realidade virtual avançado. Primeiro, ele decide que precisa manter a calma em meio a toda essa situação. A última coisa que necessita é surtar. Mas, de repente, surge um motivo contundente para perder a compostura. Um lobo frenético se aproxima rapidamente. Sem hesitar, retira sua espada e, mesmo sem saber manejá-la direito, atrapalha-se nos primeiros movimentos, mas ainda assim consegue derrubar o inimigo. Porém, ele acaba sofrendo um sangramento intenso, o que deixa claro que aquilo era real e não uma simulação de realidade virtual. À medida que o HP de Rob continuava a cair, ele se via imerso na angústia de que aquilo poderia ser um pesadelo. Ele desejava acordar em sua cama quentinha, mas a contínua perda de HP sinalizava que a morte era uma ameaça iminente. Num esforço desesperado para conter o sangramento, ele enfaixou o ferimento com um pano, mas o sangue insistia em jorrar. Nunca havia sentido tamanha dor e tentou recordar algo útil das aulas de biologia do ensino médio. Sua mente vagou, lembrando de como costumava lidar com as dificuldades através do humor, e pensou na mãe de Jason, enfermeira, que sempre comentava sobre técnicas de dissociação, como elevar para bater para amenizar a dor. Por um breve momento, essa ideia lhe pareceu reconfortante, mas logo se revelou ineficaz, pois seu HP continuava a diminuir. Impulsionado por uma determinação feroz, Rob declarou que não permitiria que sua vida terminasse de forma tão bizarra e abrupta. Recusava-se a aceitar que uma entidade desconhecida pudesse transportá-lo para esse mundo hostil e deixá-lo ser devorado por lobos. Com essa nova resolução, ele se ergueu, jurando não só sobreviver, mas também enfrentar quem quer que fosse o responsável por seu infortúnio. Ele bradou sua rebelião, prometendo encontrar esse antagonista e forçá-lo a abrir um portal que o levasse de volta para casa. Nesse exato instante, uma mensagem surgiu. Ele havia derrotado o lobo frenético, o que o impulsionou a alcançar o nível 2. Essa vitória desencadeou um aumento em seus atributos e lhe concedeu uma habilidade rara, ativada por uma experiência à beira da morte, simbolizando sua vontade inabalável de viver. Agora, sempre que seu HP cai abaixo de 25%, sua vitalidade se duplica e a eficácia de todas as habilidades de defesa e aprimoramento vital se intensifica. Além disso, ele adquiriu as habilidades passivas Pele Resistente e Regeneração. No mundo real, Rob era conhecido por sua paixão por videogames e caos, preferindo o universo digital à vida de festas com os amigos. Embora sua recente interação com Jason tenha sido apenas fruto da imaginação, Rob mal podia esperar para rever seu amigo e ansiava por retornar para casa a qualquer custo. Porém, seu amigo, de forma surpreendente, revelou que, mesmo que Rob conseguisse voltar, eles não poderiam se encontrar, pois supostamente ele já estava morto. Essa revelação abalou Rob profundamente. Em seguida, o amigo começou a expor múltiplos cenários, todos convergindo para o mesmo desfecho. Rob percebeu, então, que não podia confiar em nada do que estava ouvindo, já que não estava presente para testemunhar os fatos. Sentindo-se sobrecarregado, ele gritou, implorando para que seu amigo parasse de falar, pois já tinha compreendido que tudo aquilo era apenas fruto de sua mente. Foi quando Jason afirmou que Rob não o havia salvado e que, a partir de agora, nem sequer desejava mais sua amizade. Eles se conheceram na infância, mas agora Jason havia crescido e não mais dependia de Rob. Com um riso amargo, Jason começou a se afastar e, de forma surpreendente, transformou-se na entidade que, novamente, se lançou sobre Rob. De repente, ele despertou desse pesadelo,
sentindo-se fisicamente melhor e aliviado por não ter acabado como o lobo, que agora se resumia a uma poça de gosma. Mesmo assim, Rob não conseguia tirar os olhos daquilo, atormentado pelo fato de ter sido responsável pela queda do lobo, o que lhe causava um desconforto profundo. Questionava-se se seu dia poderia piorar ainda mais, então notou que seu HP continuava a diminuir, mas também se regenerava lentamente. Ficava evidente que, apesar dos desafios, essa regeneração, embora lenta, lhe garantia a possibilidade de sobreviver pelo menos por hora. Seu recente avanço de nível também lhe proporcionou uma série de novas habilidades, algo que parecia uma piada cósmica, como se quem comandasse aquele lugar dominasse referências de seu próprio mundo. Agora, Rob se perguntava se precisaria quase morrer para adquirir mais habilidades, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para sobreviver a esse inferno fantástico. Embora suas habilidades fossem suficientes para mantê-lo vivo, a dúvida permanecia: atingir 0 HP seria o fim? Como seria esse fim? Seria como a tela de game over de um videogame? Contudo, ele tinha a sensação de que quem o colocou ali não se preocupou em incluir um botão de reiniciar. Esse lugar provavelmente era repleto de bestas doentes e carregadas de esteroides, e tudo o que ele desejava era voltar para casa. Se isso exigisse recorrer à força, então ele estava preparado para qualquer coisa. Agora, Rob lamentava ter abandonado o escotismo antes que aprendessem a fazer fogo. Nada de útil se encontrava em seus bolsos, como um isqueiro. Porém, enquanto revira os bolsos, ele encontra algo, uma simples nota. Ao lê-la, fica evidente que alguém estava, de fato, brincando com ele. Enquanto isso, em Exceeding, guerreiros élficos enfrentavam formigas gigantes, e era claro que havia demais delas. Não havia como esses combatentes desbravarem aquele calabouço por conta própria, então optaram por fugir. Haviam pensado que se tratava de um calabouço de nível baixo, mas a verdade era que era extremamente perigoso. Ali estava o primeiro calabouço a surgir tão próximo da vila desde a Grande Varredura. Mentor ainda se perguntava por que Kira acreditara que eles poderiam lidar com aquilo. Ela explicava que ambos deveriam ser guerreiros e patrulheiros, acostumados a enfrentar o perigo na linha de frente. Claro que foram criados para enfrentar desafios, mas o único problema naquele momento era o nível deles. Se apenas pudessem evoluir mais rápido, talvez estivessem preparados para lidar com a situação. Infelizmente, só existia uma criatura capaz de acelerar a evolução, e Kira afirmava que essas criaturas eram piores do que qualquer coisa naquele calabouço. Eles, então, agradeciam por essas criaturas já não habitarem mais aquelas terras. Voltamos, enfim, a Rob, que, ao ler a nota de boa sorte, se enfureceu. Sua primeira prioridade era encontrar comida e água. Em seguida, precisava acumular mais experiência para aumentar seus atributos. Quanto mais evoluísse, mais fácil seria sua sobrevivência. Ele admite que não quer seguir por esse caminho, mas sabe que é preciso para sobreviver. Tudo se resume a isso: lutar pela própria vida. Em meio a outro desafio, Rob dá o seu máximo para continuar, pois a experiência é o que falta para avançar. No entanto, um obstáculo inesperado, uma pedra traiçoeira, o faz tropeçar e cair. Mesmo assim, um lampejo de felicidade o invade ao descobrir um belo lago, onde a sede jamais o perturbará novamente. Com esperança renovada, ele tenta invocar um portal, imaginando que, quem sabe, ele apareça sob aquela rocha e o leve de volta para casa. Mas, em vez disso, o que encontra é apenas um monstro. Rob pensa que os pontos de MP em seu status deveriam representar magia, mas quando ele tenta executar um Hadouken, falha miseravelmente. Parece que, por ora, a única coisa que domina é a arte do combate com espada. Ao tentar mover umas folhas para talvez criar um atalho, ele fracassa novamente e acaba recolhendo-as manualmente. Mesmo tendo resolvido a sede, sua fome permanece insatisfeita. Matar sapos já não rende experiência suficiente, e ele ainda está longe de evoluir. Ele precisa de algo maior do que simples anfíbios. Então, um som chama sua atenção. É um pássaro, que logo voa, levando consigo a chance de ganhar XP. Assim, derrubar sapos torna-se sua única alternativa. Após eliminar tantos deles, um sentimento de culpa o invade, mas ao menos ele adquire uma nova habilidade passiva, aprimorando sua destreza com lâminas afiadas, um truque que, para quem nunca empunhou uma espada, leva apenas alguns movimentos para passar do nível 0 a 1. Contudo, o vazio da fome persiste. Enquanto busca algo mais robusto do que sapos, Rob tropeça em um objeto de valor inestimável, um cálice sagrado, o mais adorável que jamais viu. Ele pensa que, se deixar sua espada deslizar com pureza e precisão, talvez aquele esquilo frenético, que longe de ser fofo, o impulsione a ultrapassar seus limites. O esquilo ataca com uma rapidez surpreendente, mais veloz do que Rob consegue reagir. Em um impulso instintivo, ele o empurra com um tapa, saindo vitorioso e alcançando tão almejado nível 3. A conquista o enche de júbilo, pois com esse avanço, habilidades passivas como forrageamento e rastreamento se somam ao seu arsenal. E não é só um ou dois esquilos, há muitos deles, e logo ele encara até um de nível 1, um desafio à altura. Depois de afastar o ataque, ele se lança em fuga, mas o esquilo persiste na perseguição. Chegando à beira
beira de um precipício, onde a fantasia não reserva guardas nem proteções, o tolo esquilo acaba se atropelando com ele, e os dois caem. Rob, com reflexos rápidos, agarra um galho para evitar o pior, enquanto o azarado esquilo se precipita na água lá embaixo. Agora, Rob se vê diante de duas possibilidades: tentar escalar de volta, se conseguir um melhor apoio, ou simplesmente desistir. Ele reflete: seus pais jamais imaginariam onde ele se encontra. Já se passaram 2 dias, que em breve se transformarão em uma semana, depois em um mês. Jason contará o ocorrido, mas será que alguém acreditará? A incerteza sobre reencontrar sua família o assola. Nesse momento, mais uma habilidade é sua: escalada e respiração profunda. O esforço da subida não só aumentou seu nível de escalada, mas também aprimorou sua destreza, fruto do tempo de reação. Tudo isso deixa claro: aquele lugar parece querer que ele morra. Mesmo assim, a beleza inegável do ambiente o envolve. Jason adoraria testemunhar tudo isso. Um dia, Rob espera poder relatar cada detalhe desse lugar encantador para ele e sua família. Esse pensamento lhe rende uma habilidade passiva rara: a resistência à melancolia, fruto de uma tristeza que atravessa a alma. Com ela, ele consegue se reerguer mais rapidamente. Mas, paradoxalmente, ele não quer se levantar tão depressa, pois esse sentimento é o que o faz sentir vivo, e ele teme entorpecer essa emoção. Quando a resistência à melancolia se desativa, sua saudade pela família se intensifica. Enquanto isso, em um cenário paralelo, Arnold e Malikika desfrutam de uma linda cachoeira. Arnold tenta pescar com movimentos fluidos, quase como se fosse água em movimento, enquanto Malikika insiste que talvez fosse melhor simplesmente atirar nos peixes. Porém, Arnold não vê pressa em meio a um dia tão agradável e a uma floresta tão tranquila. Assim, Malikika também opta por deitar e relaxar, absorvendo a serenidade do lugar. Por outro lado, Rob mal consegue tolerar aquele ambiente, onde cada monstro parece determinado a tirar sua vida. Ele chega a se desculpar por descontar sua raiva reprimida em batalhas incessantes e no constante ganho de níveis. Já está preparado para enfrentar até um lobo frenético de nível 8, e a visão macabra dos combates já não o perturba tanto, tornou-se parte de sua rotina. Quando um monstro salta em sua direção, ele utiliza sua espada para derrubá-lo. Em meio à confusão, questiona-se sobre que doença esses monstros possuem. Seria alguma versão fantástica da raiva? Sua espada acaba ficando presa dentro do lobo, forçando-o a lutar com as próprias mãos. Após esse combate, ele finalmente alcança o nível 3, ganhando a habilidade de briga desarmada. Curiosamente, Rob começa a admitir que, de certa forma, tudo aquilo passou a ser divertido. Com alguns pontos não distribuídos, ele pondera suas opções. Decide investir 2 pontos em vitalidade, na esperança de que ao atingir 30, uma nova habilidade seja desbloqueada. Sua taxa de regeneração também sobe, embora apenas em 20%. Rob esperava um acréscimo maior, mas logo adquire a habilidade de pensamento rápido, que melhora ligeiramente sua agilidade mental, embora consuma 3 pontos de estamina por segundo quando ativada, o que a torna desgastante se usada por muito tempo. Mesmo assim, ele acha que vale a pena, e então, ele grita para os lobos que venham com tudo. Contudo, ele torce para que, desta vez, eles não estejam infectados, pois assim poderia até aproveitá-los como alimento. Logo após, ele se depara com a magnífica cachoeira onde os elfos se reuniam para pescar e relaxar. Ao ver pessoas além de si mesmo, uma onda de emoção o toma, fazendo-o lacrimejar e vibrar de felicidade. Rob ativa sua habilidade, identificar, para saber quem são aquelas pessoas, mas já sabemos a resposta. Entretanto, para os elfos, encarar um humano é uma experiência aterradora. Assim, quando Rob se aproxima de forma descontraída e solta um oi, na esperança de descobrir os nomes deles, os elfos simplesmente fogem. Ele grita pedindo que parem e voltem, mas ninguém se detém. Rob logo percebe que, hoje, não conhecerá nem conversará com ninguém. Ainda assim, sente uma certa satisfação em ter os visto, mesmo que de longe. Enquanto reflete sobre como as primeiras pessoas que avistou desapareceram um piscar de olhos, um sentimento de depressão o invade. Porém, a única presença que se manifesta são lobos já sem vida. Sentado, ele imagina como seria bom manter uma conversa, talvez até com a Inquisição Espanhola. Determinado, ele clama ao sistema de RPG para que lhe conceda uma habilidade que amplifique sua voz. Depois de um tempo sem resposta, Rob resolve voltar para sua caverna, mas a fome continua a martelar seu estômago. Enquanto se afasta do lobo, ele avista pessoas escondidas nos arbustos. De súbito, uma flecha corta o ar em sua direção. Ele a desvia com facilidade e, em seguida, é inundado por uma chuva de outras flechas. Assustado, ele acelera os passos, questionando quem estaria disparando contra ele. Nesse momento, uma flecha acerta sua perna, um sinal certo de que algo muito ruim se aproxima. Para agravar a situação, ele vê um guerreiro avançando diretamente em sua direção. Rob consegue bloquear os ataques com sua espada e contra-ataca. Contudo, ao usar o feitiço Identify, é surpreendido ao descobrir que seu oponente está no nível 48, algo realmente assustador. Mesmo assim, Rob pensa que talvez pudesse dialogar com o guerreiro. Então, ele propõe:
se o guerreiro conseguir entendê-lo, gostaria de conversar. Mas, antes que a troca de palavras pudesse ocorrer, um urso gigantesco surge, avançando ameaçadoramente. Essa nova ameaça não é nada boa. No embate, enquanto o urso investe, Rob acaba batendo a cabeça contra uma árvore e tenta recuperar os sentidos, buscando uma estratégia de fuga. A situação se agrava. Rob imagina que seu destino pode ser espancado e depois devorado pelo urso, ou pior ainda, cair nas mãos de um elfo vingativo que o execute. O urso é tão imponente que, sem dúvida, se tornará um pesadelo em suas lembranças. Contudo, se conseguir derrotá-lo, ganhará uma quantidade enorme de XP, o suficiente talvez para se defender daquele guerreiro de nível 48, se necessário. Convicto de que vai subir de nível, algo que ele realmente precisa, Rob entra em fúria novamente, empunha sua espada e a crava no urso. Como era de se esperar, ele obtém muitos níveis por ter realizado uma manobra perigosíssima, onde um pequeno erro poderia ter sido fatal. Apesar do aumento de destreza por derrotar um inimigo muito acima de sua classe, Rob também ganha resistência. Sentindo-se poderoso, ele passa a adorar essa sensação, possivelmente o único aspecto positivo daquele lugar. Investindo vários pontos em suas estatísticas, ele aprimora sua regeneração e adquire uma nova habilidade, a Life Surge, que permite recuperar rapidamente 30% dos seus pontos de vida. Mas agora, Rob deseja algo mais. Ele pondera que o elfo, mesmo sem ter sido provocado, tentou derrubá-lo, como se tudo no bosque estivesse contra ele. Se derrotou o urso e ganhou 4 níveis, não consegue deixar de imaginar quantos níveis conseguiria com aquele elfo. Porém, antes mesmo de terminar o ataque, Rob tem um estalo. Ele não está tão perdido assim. Não quer se perder por completo e não permitirá que aquele mundo vença. Ele ainda quer ser Rob. Então, decide se afastar e voltar. Seu ânimo para subir de nível se esvai um pouco, mas a solidão se intensifica, deixando-o imerso em melancolia. Agora, consumido por uma culpa profunda, Rob se questiona sobre o que está acontecendo consigo mesmo, já que quase eliminou o outro combatente. Ele quer acreditar que não agiu de forma definitiva, mas a dúvida persiste. Em meio a esses pensamentos, seus olhos se deparam com um grande buraco, algo novo, que lembra uma casa mal assombrada ou, mais precisamente, um buraco assombrado. Um instinto forte o faz hesitar em se aproximar, mas também surge a possibilidade de que um portal se encontre lá dentro. Recordando de uma vez que foi sugado por algo similar e se encontrou num lugar escuro e estranho, Rob decide descer. Enquanto faz, sua mente se conforta com lembranças boas, o pão de banana de sua mãe, as noites de sexta-feira com Jason na pista de boliche. Essas memórias lhe trazem aconchego, mas, de repente, a escada em que se apoia se parte e ele começa a cair. O momento é crítico. Ele atinge o fundo e, de forma surpreendente, sobrevive à queda. Uma queda que, sem dúvida, teria sido fatal quando ele era apenas um nível 0. Talvez, afinal, ele esteja começando a dominar aquele lugar, já que, até então, nada o havia atacado naquele ambiente subterrâneo. Mas a calma dura pouco. Uma voz ecoa chamando por Mena. Parece que alguém está em perigo. Com o instinto de um herói, Rob avança. Adiante, ele vislumbra uma luz, uma porta, e também um elfo gravemente ferido, ou o que restou dele. Ao encarar o elfo naquele estado, Rob se recorda do quão perto chegou de cometer um ato terrível naquele dia. Ele se desculpa, mesmo sem saber exatamente por quê, pois a cena lhe revela que, se tivesse agido impulsivamente, o arrependimento seria imenso. Ninguém merece um fim tão lamentável, pensa ele, enquanto se questiona se há alguma última homenagem que possa prestar ao elfo, seja enterrá-lo, cremar seu corpo ou talvez fazer algo diferente. E, refletindo sobre tudo isso, o que mais o comove é perceber que consegue manter uma conversa melhor com aquele elfo já perdido do que com os vivos, que pareciam estar sempre determinados a derrubá-lo neste bosque amaldiçoado. O elfo caído no chão não aparentava ser de tempos recentes. Então, se não fora ele o responsável pelo grito, quem seria? Num instante, Rob se dá conta de que há alguém bem atrás dele e escuta uma voz severa ordenando que não se mexa, pois, se o fizer, perderá a cabeça. O medo invade, mas, junto a ele, nasce a curiosidade. Como é possível essa pessoa falar inglês? Enquanto isso, a elfa, tomada pela tristeza pelo que aconteceu com Manta, acredita que o humano é o culpado e tenta se vingar dele. Rob, ágil, consegue desviar do ataque, mas se questiona por que todos nesse lugar parecem ter uma força fora do normal, uma pergunta que ele anseia ter resposta. Sem hesitar, a elfa agarra seu pescoço e exige saber o que Manta teria feito para merecer tamanha fúria, ameaçando, com sua voz estridente, que se ele não der uma resposta imediata, ela o derrubará. No entanto, Rob não se deixa envolver pela ironia da situação, especialmente quando percebe que ela não poupa nenhum esforço para mantê-lo vivo. Com os olhos marejados, a guerreira utiliza seu feitiço de identificação em Rob e percebe o terror estampado em seu semblante. Ele explica, entre soluços contidos, que quando chegou, Manta já estava derrotado. Diante disso, a elfa manda que ele se retire e segue em direção ao corpo de Manta. Foi nesse momento que Rob compreende que ela foi quem o chamou e decide que talvez seja melhor sair dali. Kira, a elfa, chora amargamente, sentindo que tudo foi culpa
culpa sua por não ter prestado a devida atenção. Ela lembra de ter olhado para trás e num piscar de olhos, ver Manta desaparecer. Entre lágrimas, lamenta a possibilidade de que agora tenha mais problemas para enfrentar, já que Meena era a única pessoa que realmente se importava com ela. Em preces a Luther, ela espera, mesmo que em vão, que suas súplicas possam trazer Meena de volta. Mas, claro, ela sabe que isso jamais acontecerá. Resignada, Kira decide levar Meena para casa, para que sua alma finalmente encontre paz. Quando Robb se oferece para ajudar, a reação dela é instantânea e hostil. Ela o insulta, chamando-o de repugnante, fraco e vil, afirmando que ele não tem capacidade para salvar ninguém. Robb compreende a fúria dela e admite que já sabe do que todos parecem pensar, que ele é um monstro. Mesmo assim, ele insiste em querer ajudar a levar Meena para casa. Ciente de que não ganharia nenhum status de amizade, Robb se apresenta, e Kira, relutante, diz seu nome. Nesse momento, Robb adquire uma nova habilidade, diplomacia. Essa conquista no campo das negociações pode ser exatamente o que ele mais precisa, dadas as circunstâncias. Enquanto caminham pelo labirinto da dungeon, Robb comenta que não recordava o lugar ser tão extenso. Kira explica que as masmorras tendem a se transformar com o tempo, pelo menos, foi o que ouviu dizer. Talvez até seja a primeira vez dela num desses labirintos. Ela menciona que, graças a Luther, as dungeons raramente se aproximam de sua vila. Ao ouvir isso, Robb se pergunta se Kira teria se arriscado ali apenas por curiosidade. Kira revela que sua intenção era ser útil para sua comunidade, já que costumam lembrá-la de sua suposta inutilidade. Essa lembrança traz à tona uma memória dolorosa sobre Meena, fazendo com que ela se cale momentaneamente. Robb, então, compartilha que sabe como é se sentir deslocado. Kira questiona se o humano estaria tentando se identificar com ela, e ele confirma, alegando que, naquele dia, ela foi a única pessoa com quem conseguiu se conectar, após ter um companheiro fugido e outro que tentou matá-lo. Ele brinca que, de tanto se sentir sozinho, chegou a conversar com um pedaço de pau. Kira relembra que também tentou derrubá-lo, mas Robb defende que, embora isso tenha acontecido, ele espera que o passado já esteja ficando para trás. Kira sugere que deixem essas diferenças de lado até que consigam sair daquele lugar. Mesmo assim, Robb admite que a experiência na dungeon é algo surpreendente. De repente, ao pisar em uma substância pegajosa, ele se questiona sobre sua origem. Kira observa com desconfiança, perguntando se ele é realmente humano. Confuso, Robb indaga o que isso significa. Kira conta que as histórias de sua vila sempre retratam os humanos como seres impiedosos, incapazes de perdoar e de esquecer os erros cometidos. Robb, surpreso, diz que não tinha ideia do que teria acontecido, pois até então só tinha visto a si mesmo como representante da espécie humana. Kira então pergunta se ele não saberia nada sobre Atsorin, o cataclismo ou qualquer outro desastre ocorrido em Ishidan, termos totalmente novos para Robb. Ela menciona que Ishidan está ali, e Robb, inicialmente, pensa que se trata apenas da dungeon, mas Kira esclarece que Ishidan é o nome de toda a região. Pelo menos agora Robb sabe o nome daquele lugar. Kira o encara com estranheza, curiosa para saber de onde ele veio. Robb menciona um lugar chamado Terra. Para Kira, isso soa como o nome de uma cidade, mas Robb rapidamente esclarece que não é uma cidade, e sim um planeta. Essa revelação abala Kira, pois não é comum ouvir falar disso por ali. Ela passa a entender por que os eventos de portal surgindo do nada não são tão normais nesse mundo. Robb, aparentemente, é o único afortunado que vive esse fenômeno. Nesse ínterim, Kira compreende que Robb não cresceu em Elatra, o nome de seu mundo, e que ele não tem qualquer ligação com os humanos que, outrora, habitaram aquela terra. Essa descoberta alivia, um pouco, as preocupações dela, mas logo a curiosidade a leva a querer saber por que ele se aventurou naquela dungeon. Robb afirma que foi para enfrentar seus medos, embora Kira suspeite que o verdadeiro motivo seja subir de nível. De repente, Kira para abruptamente. Intrigado, Robb pergunta o motivo da parada, e ela, com firmeza, solicita: mostre-me sua ficha de status. Em tudo faz mais sentido, ele é um completo estranho em Elatra. Ela pergunta por que veio. Robb hesita, mas confessa, veio enfrentar seus medos e subir de nível. Kira torce o nariz. É por isso que tá aqui. Mas antes que pudessem continuar, o chão vibra. Estão cercados por formigas monstruosas. Mesmo assim, Kira mantém o foco na conversa. Você sabia que dá pra colocar pontos além de vitalidade? Pergunta. Robb diz que só não queria morrer. Foram lobos, frutas venenosas e até um urso gigante. Mas a tensão aumenta quando ela manda ele ficar imóvel. Uma aranha colossal paira sobre ele. Robb queria ouvir que era só paranoia, mas logo sente algo caminhando em cima dele. Usando a habilidade de identificar, vê filhotes de aranha da dungeon. Níveis variados. E muitos. Eles estão por todos os lados. Kira assume a luta, mas é muita coisa. Robb odeia aranhas, como Indiana Jones odeia cobras. Mas Kira não conhece Indiana. Ele tenta explicar que é de um filme com uma trilha épica, mas não é hora de cinema. Kira só diz: sinto muito, mas você vai ter que lutar. Enquanto ela se move como um vendaval, cortando dezenas de aranhas com técnica e raiva, Robb apenas sobrevive. Até que algo muda. O
medo vira fúria. Ele luta, e luta bem. Ganha habilidades passivas como esmaga inseto, bônus de dano contra aracnídeos e insetos nojentos. Até alcança o nível 10, ainda sem saber se tá ganhando ou perdendo. Ele vê aranhas em Mena. E isso é demais. Com raiva, as extermina por desrespeitarem os mortos. E graças ao surto de vida, começa a se curar. Mas Kira aponta a espada. Já superou sua sede de sangue? Robb diz, não é sangue, mas uma boa refeição seria ótimo. Fora da dungeon, montam um acampamento. Robb come peixe grelhado como se fosse banquete real. É o melhor da vida dele. Kira admite, você me salvou. Eu jamais teria tirado Mena de lá sozinha. Robb agradece também, e obrigado por me tirar de algo pior que a morte. Ele menciona os esquilos monstros. Kira conta que há uma infecção mágica se espalhando, corrompendo animais. Agora tudo faz sentido. Não estavam perseguindo Robb, estavam tentando protegê-los. Mas o descanso acaba quando Kira diz, você sabe que todos da minha vila querem te ver morto, né? Robb já esperava. Afinal, já conheceu o senhor nível 48. Primeiro, ela diz, precisam deixá-lo apresentável. Não dá pra chegar parecendo um lunático. Enquanto seguem caminho, Robb pergunta como ela conheceu Mena. Kira sorri triste. Roubávamos pão do padeiro. Éramos dois encrenqueiros. Ele era a única parte boa da minha infância. Robb cuidava de Kira. Ao ouvir tudo isso, o sentimento de pesar invadia o coração de Robb. Kira, com a voz carregada de resignação, comenta que a vila tem seus problemas, mas também é seu lar. Tudo estava incrivelmente silencioso. Robb, então, supus que talvez os moradores já tivessem se recolhido cedo, mas Kira nega. Não há sequer uma luz de vela acesa. Nada. Algo realmente está errado. Utilizando sua técnica Passo do Vento, Kira se desloca com rapidez para inspecionar a área e constata que todos os habitantes estão trancados em suas casas. Preocupada, ela se pergunta se a infecção se espalhou pela vila também. Bate em uma porta, chamando por Reiner. Logo, Reiner surge, e Kira nota o ferimento em sua perna. Ela pergunta o que aconteceu, e ele explica que o poder regenerativo do feitiço de cura não surtir efeito, prometendo contar mais detalhes depois, mas enfatizando que, no momento, há notícias mais importantes. Reiner então inquere sobre o paradeiro de Mena. Com um olhar triste, Kira dá a devastadora notícia. Mena não resistiu. Ela explica que, durante a exploração de uma nova dungeon que surgiu na floresta, ela e Mena se separaram, e quando reencontrou, era tarde demais. Reiner, com voz embargada, reza para que Luther receba Mena em seus braços gentis, desejando que a alma dele encontre a paz nos sagrados recantos da vila. Enquanto seguem, Reiner relata que, não muito longe da aldeia, os animais da floresta foram atacados por essa infecção, que se torna cada vez mais agressiva a cada dia. Kira entende que esse fenômeno é a razão do isolamento da vila, mas Reiner, apesar da dor, se mostra aliviado por Kira ter retornado sã e salva. Antes de prosseguirem, Kira adverte Reiner que ela recebeu ajuda para trazer Mena de volta, e essa ajuda veio de um humano. Reiner de repente pergunta se ela sabia que também estavam rastreando um humano habilidoso e perigoso naquele dia. Kira afirma que, sem o auxílio desse humano, os rituais fúnebres de Mena não teriam sido possíveis. Ela sugere que, se Reiner conversar com ele, perceberá que não se trata de um monstro. Reiner concorda em ouvi-lo, mas deixa claro que, se porventura sentir alguma ameaça, não hesitará em sacar sua espada. Kira reforça mais um ponto. O humano não é deste mundo. Robb, nervoso, percebe que até o temido senhor nível 48 esteve presente. Com um ar de formalidade, Kira inicia as apresentações, apresentando Reiner, também conhecido como Riad, a Robb. Para a surpresa de Robb, Riad já o conhece e reconhece-o. Ele se espanta ao constatar que Riad fala inglês também. Riad explica que, ali, esse idioma é chamado de comum. Robb entende então que, nas conversas anteriores, Riad deve ter compreendido cada palavra dita. Riad confirma isso com um aceno. Falando com Riad, Robb sente como se estivesse dialogando com uma parede, mas, tentando amenizar a tensão, estende a mão e diz que é bom se encontrarem em termos melhores desta vez. Riad responde simplesmente com um não. Robb, mantendo o tom descontraído, propõe que trabalhem juntos, já que a vida naquele mundo tem sido implacável. Ele confessa que se sente perdido e amedrontado, tendo quase morrido inúmeras vezes, e que desvendar esse mundo é como resolver um crucigrama sem dicas. Ele se despede, pedindo ajuda, enfatizando que, embora pareça haver conflitos entre elfos e humanos, ele jura que não representa ameaça. Se não quiserem ajudá-lo, basta indicar a direção da menor comunidade humana e ele desaparecerá sem deixar rastros. A forma sincera com que Robb se expressa convence Riad de que ele realmente não é deste lugar. Robb reitera, eu definitivamente, absolutamente não sou daqui. Foi quando Kira soltou a verdade que o deixou atônito. Não há mais assentamentos humanos, nem aqui, nem em qualquer lugar, pelo que ela sabe. Robb é o único humano restante, uma revelação que o surpreende profundamente. Logo depois, os elfos levam Robb a um cemitério. Ao questionar o que ali havia acontecido, Riad explica que foi uma guerra cujo preço jamais valeu as vitórias. Os humanos continuavam subindo de nível incessantemente enquanto eliminavam seus
seus próprios irmãos. Cada uma daquelas pedras representa 1000 elfos mortos. Robb, incrédulo, pergunta se Riad se refere a 1000 humanos mortos, mas ele deixa claro que se trata dos elfos ceifados pelas mãos humanas. Riad continua, descrevendo um ciclo interminável de violência. No final, elfos, seres dracônicos, anões, criaturas do mar e arpias sofreram, e até Jalen se uniu para derrotar a humanidade. Inicialmente, o conflito recebeu nomes pomposos, como a Guerra das Seis Nações ou a Expedição Aliada. Porém, com o tempo, passaram a chamá-lo de The Sorin, a purgação, pois o que mais restou foi a extinção de um povo inteiro e a perda de mais da metade dos que sobreviveram. O cenário era desolador, um mundo feito em cacos. Riad esperava que Robb demonstrasse, ao menos, um sinal de horror diante de tais palavras. Porém, para Robb, nada disso soava real, até que ele percebe que os humanos, em suas próprias palavras, não são tão diferentes. Riad então explica que, ao perderem uns aos outros, também perderam a si mesmos. Mesmo sobrevivendo, eles saíram marcados, devastados do começo ao fim. Uma década de lutas, até que ele quisesse se encolher num canto e deixar o mundo levá-lo. E tudo que restou para ele foi essa dor e esse amargo legado. Em meio a tanta emoção, Riad, tomado pela raiva, acusa Robb de ter tirado seu sustento, de ter destruído sua maneira de viver. Robb rebate, afirmando que nem sequer estava presente para causar tal dano. Mas Riad insiste, os humanos tornaram metade de suas habilidades de Ranger inúteis. Ele não consegue empunhar 2 lâminas de maneira eficaz com aquela mão falsa. Jir interrompe Riad, dizendo que já basta, ela mesma poderá contar o restante. Robb, surpreso, ouve Riad insistir que, um dia, ele contará cada crime, cada criança que os humanos ceifaram. Mas Kira novamente rebate, já chega, estamos esgotados por esta noite. Todos precisam descansar. Riad concorda e acrescenta que amanhã será um dia importante. Robb, intrigado, se pergunta o que acontecerá no dia seguinte. É então que Riad diz que apresentarão Robb aos anciãos para julgamento. Pela história que acabou de contar, Robb já pode ter certeza de que não será um veredicto benevolente. Contudo, Riad revela uma opção. O humano pode optar por deixar a vila agora e nunca mais voltar. Assim, ele tem a liberdade de escolher seu destino, com a promessa de uma misericórdia impiedosa. Logo depois, Robb acorda de um sono agitado. Por um breve momento, esquece que está preso em um mundo de fantasia, mas logo percebe que os elfos residem em mansões medievais. Enquanto explora os arredores, encontra Kira, que também não consegue pregar os olhos. Ela o convida para se sentar e promete preparar um chá. Entre desculpas pelo espaço apertado, fruto do modesto salário de Ranger Júnior e um ar de resignação, Robb sente que poderia, sem problemas, viver ali. Kira indaga-se, no seu mundo, Robb teria vivido como um pauper, à maneira de sua própria realidade. Ele responde que, na verdade, era um estudante universitário, o que, de certa forma, se enquadrava nesse rótulo. Com o chá pronto, ambos se acomodam. Kira se desculpa por tudo, sem conseguir imaginar o tamanho do tormento que Robb vem enfrentando. Ele, com um meio sorriso amargo, diz para não se preocupar, ainda não processou nada direito e sabe que tudo vai fermentar por baixo da superfície até, um dia, explodir em um colapso nervoso. Isso soa bem saudável, hein? Solta Kira em tom sarcástico, esperando que a ironia se mantenha. Robb entende o motivo pelo qual ela o tentou derrubar quando se conheceram. Afinal, Kira também não saiu ilesa do Sorin e das cicatrizes deixadas por uma guerra que não lutou na linha de frente, mas que ceifou família e amigos. Meena era a única coisa que ela possuía de bom. Juntas, elas sonhavam em ser parceiras de patrulha depois da formatura. Apesar de não nutrir um ódio especial aos humanos, o encontro com Robb fez Kira perceber que nem todos são responsáveis pelos pecados de sua espécie. Robb pode ser humano, mas aquele conflito não foi travado por ele. Ainda assim, Robb pressente que nem todos na vila chegarão à mesma conclusão que Kira. Ela esperava que, ao conhecê-lo, as pessoas mudassem de opinião, mas agora percebe que estão escalando um abismo de desconfiança. Robb comenta, com um sorriso meio irônico, que ele já escalou um penhasco de verdade, então repetir o feito não deve ser problema. Isso desperta a curiosidade de Kira, que pergunta sobre a altura do penhasco, quanto ele subiu e o quanto sua habilidade de escalada evoluiu. Robb observa que Kira tem um fascínio especial por estatísticas, o que a faz questionar se ele não se interessa por elas. Ele responde que, na verdade, é justamente nas estatísticas que repousa sua sobrevivência nesse mundo. Então, Kira indaga mais sobre o penhasco e como ele acabou ali. Robb conta que foi ao cair dele, o que explica como ele chegou a ter 50 de vitalidade no nível 10. Enquanto isso, Peter interrompe com uma pergunta, já decidiu? Robb responde afirmativamente, e no dia seguinte o vemos vagando pela cidade com um capuz à la Assassin's Creed. Essa escolha lhe confere uma habilidade ativa chamada furtividade, permitindo que ele se esgueire com sucesso por uma ou outra vez. Caminhando em direção aos anciãos, Robb é instruído a baixar o capuz. A reação deles o faz lembrar de Indiana Jones, mas com um toque de humor trágico, pois os anciãos parecem tratar sua presença como se ele tivesse cometido uma infração grave. Seus níveis, notavelmente elevados,
feitos os deixam espantados. Vendo o temor estampado em seus rostos, Robb ergue as mãos e diz que, antes que o identifiquem, deseja se apresentar. Mas os anciãos não querem ouvir apresentações. Eles demonstram repulsa só de ver um humano e exigem saber o que ele está fazendo ali. Questionam por que Riyadh permanece inerte, mesmo com a perna quebrada, e ameaçam agir caso o humano represente risco para a vila. Riyadh, porém, intervém, explicando que, aparentemente, Robb fez sua escolha, está ali para ser julgado. Um dos anciãos declara que o veredicto será removê-lo da presença deles, de preferência de forma rápida. Robb se apresenta simplesmente como Robb, pedindo para ser chamado assim, em vez de ser referenciado apenas como o humano. Ele agradece a oportunidade de conhecê-los, mas Kira observa a cena com um sorriso contido, achando a interação curiosa. Riyadh então afirma que os anciãos já sabem que Robb não é deste mundo, foi transportado para ali há menos de uma semana. Essa revelação silencia momentaneamente os anciãos, que passam a refletir sobre o estranho humano. Um deles pergunta qual é a moeda dele, e Robb responde dólares. Seguem perguntas sobre a arma mais poderosa do seu mundo, um míssil nuclear, segundo Robb, sobre o cataclisma, algo que ele não compreende, mas que soa terrível, e sobre quem seria a pessoa de nível mais alto, fato que o intriga, já que o mundo dele nem sequer trabalha com níveis. Após uma breve deliberação entre eles, os anciãos agradecem a sinceridade de Robb, conclamando que, por ora, há legitimidade em suas palavras. Porém, logo perguntam se ele tem noção do que está acontecendo naquele mundo. Robb diz que sabe do que os humanos fizeram, e um dos anciãos questiona: se você sabe de tudo isso, como espera que pensemos duas vezes antes de poupar sua vida? Sem hesitar, Robb se oferece para pedir desculpas, em nome de todos os humanos, se isso for o que ajudar. Mas qualquer pedido de desculpas seria um gesto vazio, e Robb sabe que todos ali já têm isso muito claro, por dois motivos. Primeiro, porque ele não estava presente. Ele jamais poderá compreender a dor que aquele momento causou a cada um deles, e fingir o contrário seria um insulto. O segundo motivo é exatamente o mesmo. Ele não estava lá. Robb é humano, sim, mas não é um humano envolvido naqueles horrores da purgação. Ele se recusa a compartilhar a culpa com aqueles que realmente cometeram os crimes. Essa postura é interpretada pelos anciãos como se Robb estivesse dizendo que não há como haver qualquer relação entre eles. Em seguida, questionam por que ele apareceu diante deles. Robb responde que, se não pode voltar para seu mundo, nada lhe faria mais bem do que integrar a comunidade deles. Um dos anciãos comenta que Robb só busca segurança contra os lobos, ao que ele réplica que, para ele, esse refúgio é o mais próximo de um lar que já conheceu. Lá há estradas, construções e pessoas boas. Seria maravilhoso poder fazer amizade com elas. Kira observa, impressionada com a forma como Robb se apresenta. Robb deixa claro que tudo o que deseja é uma chance. Os anciãos lançam olhares sombrios para ele, mas então, para surpresa dele, surge uma mensagem indicando que seu nível de diplomacia aumentou. Incrédulo, Robb percebe que conseguiu, de alguma forma, convencê-los. Os anciãos, então, aplaudem seu discurso empolgante, o que o enche de esperança, imaginando que, finalmente, poderá ter a chance que tanto almeja. Contudo, um dos anciãos, com um olhar carregado de pesar, anuncia que, infelizmente, votarão por executá-lo. Essa era a recepção que Robb temia. Por mais convincentes que fossem suas palavras, não bastava para eles. Robb se esforça para manter a calma, imaginando que, provavelmente, os anciãos já esperavam que ele se encaixasse no estereótipo negativo que tem dos humanos. Ele, então, pergunta calmamente o porquê. Um dos anciãos responde que só de olhar para ele já sentem vontade de gritar e arrancar os cabelos. Sua própria existência lhes faz reviver toda a perda que sofreram. O mesmo sentimento parece permear o painel. Robb reflete que, se todos apenas seguissem a liderança, estaria condenado. Talvez fosse hora de dizer adeus a esse mundo e renunciar a qualquer esperança de retornar para casa. Mas então, uma das mentes mais sábias do grupo declara que, pessoalmente, ela votará para que o humano permaneça. Robb pensa que, a partir daquele momento, esse ancião se torna, quem sabe, o quarto melhor amigo que ele já teve. Outro ancião questiona o motivo dessa decisão. O sábio responde que já vinha pensando em permitir a permanência de Robb há algum tempo, e que as palavras dele apenas reforçaram essa convicção. Segundo ele, Robb tem muito a ensinar sobre seu próprio mundo e demonstra uma disposição genuína para conviver com os deles. Por outro lado, outro ancião comenta, meio que em tom de brincadeira, ou talvez em tom de acusação velada, que aquele sempre teve um fraquinho por humanos, o que, segundo ele, seria quase uma traição. Antes que a discussão se aprofundasse, uma anciã interrompe para tratar de um assunto urgente. Ela quer saber sobre os efeitos de status
de Robb e pede que ele os leia em voz alta. Robb sente que isso pode ser uma armadilha e lança um olhar a Kira, que o incentiva a prosseguir. Ao examinar sua ficha, ele nota os mesmos elementos de ontem, entre eles, a melancolia esperançosa. Mas o que mais chama a atenção dos anciãos é o nível de empolgação, o tão temido asterisco Llewellyn High asterisco. Ao mencionarem esse item, os olhares dos anciãos se tornam intensos, como se Robb tivesse cometido um grave insulto sem perceber. Pelo semblante dele, os anciãos percebem que ele não entende a gravidade desse Llewellyn High. Kira já havia comentado sobre isso antes, e agora Robb entende que talvez seja exatamente o motivo de ela sempre ter se preocupado em monitorar suas estatísticas. Essa compulsão pelo avanço de nível é perigosa. Um dos anciãos, então, explica que, neste mundo, todos os seres vivos são naturalmente motivados a subir de nível. É a essência da vida. Níveis representam poder vital, e quem, em sua essência, não almeja esse poder? Contudo, para os humanos, essa busca se transforma em uma obsessão. Robb reconhece, em suas palavras, que há algo que ele também anseia intensamente. O ancião sábio continua: para um humano, subir de nível é uma sensação inebriante, sem igual. Nem o alimento, nem o amor, nem qualquer outra experiência se equipara. No instante em que um humano prova esse néctar, ele se vê acorrentado a essa ambição pelo resto dos dias. O que descrevem ali parece exatamente aquilo que muitos chamariam de vício. O fato de o Llewellyn High constar nos efeitos de status de Robb indica que essa compulsão já começou a se instalar. Robb recorda como, naquele tempo, sentia-se enlouquecido com a sensação de subir de nível, algo melhor do que tudo que já havia experimentado. Para os elfos, entretanto, a velocidade com que os humanos avançam preocupa, especialmente considerando que Robb passou de nível 1 a 10 num piscar de olhos. Esse Llewellyn High pode, sem dúvida, dominar sua essência. Um dos anciãos pede que Robb olhe para dentro de si. Ele lembra que, para subir de nível tão rápido, Robb precisou matar muitas coisas, algo que, no início, ele hesitou em fazer, mas que agora parece não ter mais barreiras. E não esquece que, num momento, quase matou até alguns elfos, apenas para ganhar experiência. Na Terra, ele jamais teria considerado tal ato, nem mesmo contra os anfíbios, que sempre evitou tocar. Agora, assustado com o que está se tornando, Robb deseja se livrar desse vício, mas os anciãos deixam claro, uma vez que o Llewellyn High aparece na ficha, ele jamais desaparece. Em seu estado atual, moderado, é possível conviver com ele, mas quanto mais Robb subir de nível, mais intensas se tornarão as compulsões. Aqueles com o Llewellyn High moderado conseguem funcionar, mas quando evoluir para um estado avançado, as consequências se tornam terríveis. Há uma razão pela qual os humanos, em seu mundo, enviavam os afetados para as terras do norte para morrer em batalhas. Robb jurou que jamais permitiria que chegasse a esse ponto, mas os anciãos o lembram que todos os humanos pensavam o mesmo, e, infelizmente, muitos perderam a capacidade de escolher a paz, entregando-se à violência apenas para ascender ao próximo nível. Eles afirmam que jamais poderão confiar num ser cuja ficha esteja corrompida por tal compulsão. Não podem aceitar alguém na vila que se perca nesse desejo insaciável por poder. Diante de tudo isso, Robb, com o coração apertado, dá permissão para que o executem, mas apenas se realmente perceberem sinais de que ele está se deixando consumir por essa obsessão. Mas, como dizem, o Llewellyn High jamais se desfaz. Robb aceita esse fato e decide mantê-lo no estado em que se encontra. Se algum dia falhar, Riad poderá derrubá-lo. Afinal, o próprio Robb não deseja ferir ninguém. Riad relembra, com uma ponta de admiração, que já testemunhou o humano matar o Senhor da Floresta e ganhar 4 níveis no instante, mantendo, ainda assim, seu Llewellyn High em estado moderado. O ancião sábio comenta que um avanço tão brusco faria qualquer outro humano atingir um estágio avançado, mas Riad insiste que, de alguma forma, Robb soube reprimir seus impulsos e reduzir sua compulsão a um patamar leve. Outros anciãos questionam se Riad estaria, afinal, defendendo o humano. Ele responde que apenas está expondo os fatos. Robb, por dentro, pensa que terá que preparar uma torta para o senhor nível 48 depois de tanta demonstração de apoio. Em seguida, os anciãos decidem resolver a questão por meio de uma votação. Alguns votam por mantê-lo vivo, enquanto outros insistem que ele não pertence àquele lugar e deve ser executado. Resta apenas um voto. Um dos anciãos argumenta que a vila já enfrenta problemas com a infecção em expansão e que a presença de um humano apenas representaria mais uma fonte de agitação. De repente, uma espada corta o ar. É Kira. Ela declara que não suportará mais ser mera espectadora dessa farsa. Para ela, Robb provou, com suas ações, que agia com boa fé e continuará a fazê-lo. Um dos anciãos tenta argumentar que Kira não lutou na linha de frente e não presenciou, de perto, a brutalidade dos humanos. Mas Kira rebate: seus pais, sim, viveram aquela violência, e eles a ensinaram a julgar uma pessoa pelas suas ações, não por sua origem. Os anciãos a interrompem, alertando-a para medir suas palavras. Ela brinca que, se continuarem, poderão até descontar em seu salário, que já é miserável. Robb concorda, sentindo-se incomodado com o quanto ela é mal remunerada, pois sabe o quanto ela se dedica à comunidade.
verdade, o que mais o incomoda é ver o quanto isso a aflige. Se ela não se importasse, talvez ele também não se importasse. Mas, para sua surpresa, Rob percebe que é capaz de demonstrar uma empatia básica. Afinal, se os moradores pagassem um pouco melhor, Kira conseguiria ter uma casa da qual se orgulhasse, embora, na verdade, ele ache que a casa dela já é bem aconchegante. Kira interrompe Rob, dizendo que ele não deve falar sobre querer uma casa maior, pois isso a envergonha. Um dos anciãos conclui que a compaixão simples e a empatia são qualidades que desejava ver e, com isso, acolhe Rob na vila. Kira sorri, sentindo-se feliz, e Riyadh também se mostra satisfeito. Em seguida, todos os moradores se reúnem para os ritos finais de Meena. Com poucos rendes remanescentes, a ausência de Meena se faz dolorosamente sentir. Sua boa natureza e seu desejo de proteger eram palpáveis entre eles. O último funeral que Rob havia participado foi o da avó, e ele se surpreende por ter sido permitido estar ali, desejando ter algo a dizer. Riyadh, então, pergunta se alguém deseja proferir palavras de despedida. Alguém comenta que já estão reunidos com demasiada frequência, e Rob recorda o ancião que o defendeu, lembrando que, na verdade, não era culpa de Kira, mas o ancião, que já admirava Rob por ter defendido uma amiga, logo retoma a conversa, perguntando se Rob sabe por que a vila não tem nome. Rob admite que se perguntava sobre isso, e o ancião explica que, após o cataclismo que destruiu tudo, inclusive o modo de vida antigo, os sobreviventes, guerreiros das colinas, de diferentes cidades, se uniram num consenso impossível de se definir. Cada um lamentava a perda de algo distinto, e, assim, a nova comunidade ficou sem nome. O importante é que se encontraram, formaram novas famílias, e agora, com a perda de Meena, sentem novamente o vazio da ausência. Kira comenta, com voz embargada, que Meena não era de seu sangue, mas era como um irmão para ela, dois fragmentos que se encontraram e, dia após dia, ajudaram a se reconstruir. Sem ele, ela se vê perdida. Rob se preocupa com Kira, mas um dos anciãos o aconselha a deixá-la viver seu luto. Então, conduzem Meena ao cemitério. Vendo a preocupação no olhar de Rob, Kira assegura que não há necessidade de se importar, ela está bem. Rob, porém, não consegue imaginar como seria se fosse Jason. Seria impossível se despedir. Enquanto observa os túmulos, Rob nota umas marcas estranhas e se pergunta se Meena sempre as teve. De repente, ele percebe algo inquietante. Meena abriu os olhos. Questiona aos presentes se eles também estão vendo aquilo, ou se é apenas mais um pesadelo seu. Riyadh confirma que vê, e Kira se mostra extremamente preocupada. Mas Rob, segurando a mão dela, sussurra que aquele já não é o Meena que conheciam. A figura de Meena parece tomada por um parasita. Riyadh identifica-o. É um corpseater, algo que ele jamais havia visto fora de uma dungeon. Para piorar, uma enxurrada de corvos começa a surgir, direcionando-se à vila. Rob ordena que Riyadh vá ajudar, pois será necessário tê-lo ali. Ele, por sua vez, tranquiliza o amigo, assegurando que cuidará de tudo. Riyadh, então, pede que Rob garanta o retorno seguro de Kira para a vila. Mas, num instante chocante, Meena se ergue como um corpseater de nível 18, uma espécie de zumbi. Kira, atonita, se pergunta o que aconteceu com ele. De repente, Meena investe contra ela. Rob se prepara para agir, mas Kira o impede. Mesmo assim, Rob não pode evitar. Ele se desculpa, mas sabe que Meena não é mais o mesmo. Num movimento desesperado, Rob corta Meena para evitar que ele atinja Kira. Mas, no mesmo instante, Meena investe, derrubando Rob. Rob tropeça e cai bem em cima de uma das lápides, enquanto Kira, com a voz embargada pela emoção, tenta falar com o que restou de Meena. Sou eu, Kira, ela diz entre lágrimas, esperando que alguma fagulha de reconhecimento surgisse. Mas aquela criatura, Meena, não era mais Meena. Rob, que havia recuado por um instante, retorna correndo quando percebe que Kira está em perigo. Ele não deixaria esse Meena corrompido encostar um dedo nela. Só que, o monstro estava forte. Forte de um jeito absurdo. Em poucos movimentos, Rob estava sendo espancado como se fosse uma folha ao vento. E quando parecia que tudo estava perdido, o bicho faz algo ainda mais bizarro. Estica a língua como se fosse atacar com ela. Nesse exato momento, Kira entra em ação. A lâmina dela corta o ar com precisão. E antes que qualquer besteira linguaruda acontecesse, ela encerra o combate. Desculpa, Meena, sussurra ela, com os olhos marejados. Mas eu não podia permitir isso. Um som mágico ecoa. Inimigo derrotado. Mas logo a mensagem finaliza com uma dor no peito. Entidade, antigo amigo. No caminho de volta, Kira agradece a Rob por estar ao lado dela. Ele só responde com um sorriso sincero. É isso que amigos fazem. Enquanto isso, Riyadh observa os céus e nota algo estranho. Todas aquelas corvas voaram direto em direção ao cristal sagrado, como se estivessem sendo guiadas. Ele não sabia que infectados eram capazes de uma ação coordenada assim. Ele relata tudo ao ancião, que está inspecionando os estragos. A conclusão é sombria. Se o devorador de corpos conseguiu tomar Meena tão perto dos portões, é sinal de que o poder do cristal está enfraquecendo. Mariotti tenta consolar. A purificação ainda está funcionando, mas o ancião retruca. Por quanto tempo mais? Se perdermos o cristal e os inimigos alcançarem o epicentro de poder, será o fim. Com as
as unidades de patrulheiros esgotadas, Riyadh toma uma decisão. Vai treinar os Rangers novatos. E dessa vez, quer Kirei, o humano. Afinal, Robb provou ser forte. E com o treinamento, poderia ser muito mais. Em seguida, vemos Robb caminhando pelo vilarejo, um sorrisinho bobo no rosto. Ele ainda saboreava as palavras que ouvirá mais cedo. Bem-vindo à vila. Para ele, aquilo era melhor que ganhar na loteria. Ninguém estava mais arremessando cadeiras. Mas a calmaria não dura. Kira, com cara de poucos amigos, o manda sair do caminho. Tá prestes a rolar confusão. E estava mesmo. Um grupo de aldeões, olhos em chamas e punhos cerrados, marchava como uma multidão sedenta. O ancião os abriga por um tempo. E o povo, mesmo recuando, não esqueceu. Estavam esperando outra chance. Riyadh confirma. O segredo acabou. Todos sabiam que havia um humano na vila agora. Kira está visivelmente abalada, ainda processando a perda de Meena. E agora tendo que lidar com a raiva coletiva. Robb tenta confortá-la. Se quiser conversar sobre ele, tô aqui. Mas ela apenas balança a cabeça. Não agora. Riyadh também lamenta. Você está certo. Ninguém devia se despedir de um amigo assim. Kira respira fundo e decide sair para dispersar a turba. Riyadh vai com ela, disposto a conversar caso ela precise. Enquanto isso, o ancião observa Robb de um jeito estranho. Ele parece intrigado, como se estivesse olhando para uma peça de um quebra-cabeça perdido há séculos. Ele pergunta de onde Robb vem. Terra, responde. O velho então diz. Então você é um terra. Robb dá de ombros. Acho que sim. Antes que Duran pudesse fazer mais perguntas, Robb se adianta. Também tem dúvidas. Eles nunca tinham se apresentado direito. Então o ancião se apresenta. Elder Duran. E o leva até a biblioteca da vila. Robb, mesmo maravilhado com aquele novo mundo, ainda sonha com seu lar. Sente falta de casa. E quer saber se há como voltar. Duran admite. Esse é um campo além da minha compreensão. Ninguém sabe como Robb foi trazido. É algo sem precedentes. Mas Robb se preocupa com outra coisa também. Seu amigo. Aquele que quase foi tragado junto. Você acha que ele tá bem? Pergunta. O ancião, com um tom calmo, diz que acredita que sim. Que o portal deve ter fechado rápido demais para pegá-lo. Robb não sabe se acredita nisso, mas quer acreditar. Duran promete consultar os pergaminhos antigos. Buscar algo que talvez tenha deixado passar. Enquanto isso, Robb tem outro dilema. 10 pontos de status não distribuídos. Em seu mundo, isso não existia. Agora, era como segurar um baú de tesouro sem saber o que fazer com ele. Enquanto caminhavam pelo corredor da biblioteca, os três se debruçavam sobre assuntos que iam muito além das batalhas e dos rituais fúnebres. Robb comentava, meio incrédulo, sobre a própria autoridade estatística, como se cada ponto de status fosse uma moeda de troca na arte nobre do Mimash. Para sua surpresa, o termo, famoso no D&D, ecoou de forma natural naquele ambiente. Como aquelas pessoas sabiam sobre isso? O Elder Duran, com um sorriso enigmático, perguntou a Robb que mostrasse sua ficha de personagem. Robb se perguntou se aquilo seria algo pessoal ou peculiar daquela região. Afinal, Kira mesma havia perguntado sobre suas estatísticas há apenas 5 minutos. Nesse instante, Riyadh apareceu, completando a frase com um claro, ela fez isso. Kira corou levemente, envergonhada com tanta atenção ao seu modo de distribuir pontos. Enquanto a conversa fluía, o Elder indagou sobre a turba que se aglomerava lá fora. Kira explicou que Riyadh havia desviado o olhar, demonstrando desconforto com o assunto. Ela reclamou, não entendo essa timidez em relação às fichas. Se já podemos ver os níveis com o Identify, por que não usar o conhecimento a nosso favor? Logo, Riyadh voltou sua atenção para Kira. Com certa irritação, perguntou por que sua força estava marcada como 55, quando ela mesma lhe dissera que era 50 apenas um nível atrás. Riyadh quase explodiu, acusando-a de ter investido todos os pontos em força, negligenciando outros atributos, especialmente vitalidade, essencial para sua sobrevivência. Kira, defensiva, afirmou que seu build funcionava bem, apesar de Riyadh comentar que ela se apoiava demais na sensibilidade ao perigo e precisava de mais robustez física. O Elder, voltando seu olhar para a ficha de Robb, não pôde deixar de rir. Você tem um problema similar, não é mesmo? Perguntou, preocupado por não parecer ofensivo. Com um tom meio envergonhado, o velho questionou se Robb sabia distribuir pontos em atributos além de vitalidade. Robb respondeu que entendia por que havia investido tanto em D&D. Foi uma escolha impulsionada pelo constante perigo que enfrentou. Em meio ao pânico e à pressa, ele havia peniquilado tudo no que pudesse mantê-lo vivo. Então, o Elder advertiu, não recomendo investir pontos em magia, se quer se tornar um verdadeiro conjurador. Para isso, é necessário aplicar um investimento pesado na mente no arcano desde o início. Sinto muito, Robb, mas não haverá Ferebaus para você. Ao notar a expressão desanimada de Robb, o ancião perguntou se a magia era tão cobiçada por ali. Robb suspirou e disse que muitas pessoas dariam um braço e uma perna para ter o poder mágico, algo que, segundo ele, ninguém na Terra conseguia realizar de verdade. O Elder, surpreso, comentou em tom de brincadeira, incrível, você deve ser muito rico, se é que pode comprar tanta magia. Após esse momento, o ancião
ancião sugeriu que, se fosse Robb, teria investido pontos em percepção, pois isso aprimora os sentidos e é vital para detectar detalhes importantes, especialmente durante o treinamento com os jovens Rangers sob o comando de Riyadh. Kira observou, surpresa, enquanto Riyadh confirmava que os treinos começariam já no dia seguinte. Robb, curioso, indagou se isso significava que ele automaticamente se tornaria um Ranger, o que Kira rapidamente negou. Para mudar seu caminho, você deverá oficializar sua classe como Ranger antes de enfrentar o Cristal, explicou o Elder. Essa escolha lhe concederá novos poderes e poderá alterar todo o curso de sua vida, mas não tome essa decisão de forma leviana. Robb, com um sorriso irônico, disse que naquele momento só queria decidir o que teria para o jantar. Num impulso, ele perguntou sobre o atributo Dexterity, destreza, que via em sua ficha. O Elder confirmou que a destreza influenciava sua velocidade e reflexos, mas Robb retrucou: aumentar a força não faria minhas pernas ficarem mais fortes e, consequentemente, me tornaria mais rápido também. Riyadh e Kira riram e explicaram que não era assim que funcionava. O Elder então comentou que, para uma build com tanta vitalidade, o estado mental de Robb também era notavelmente alto. Robb revelou que, ao chegar, seu Mind State era 19, e Riyadh brincou que somente um humano receberia tal vantagem. O ancião sugeriu, então, que aquele bônus fora uma recompensa por seus esforços no mundo de origem, o que implicava que Robb, de certa forma, era um homem instruído. Robb negou ser um gênio, alegando apenas ter tido uma educação normal, com aulas de história e matemática. Ao ouvir a palavra matemática, o Elder se iluminou, o que deixou Robb contente, afinal, ser chamado de inteligente era sempre um elogio. Antes de prosseguir, o Elder pediu para conferir os cálculos de Robb e o convidou a revisar seu ledger registro. Robb, atento, logo notou um erro em uma das linhas. A soma correta deveria ser 60.000. Esse detalhe, por si só, concedeu a ele uma nova habilidade passiva, matemática, que aumenta sua velocidade na resolução de problemas numéricos. Mas, num instante, Robb sentiu uma inquietude. Checou seu status novamente. Seu leveling high ainda permanecia em um estado moderado, algo que ele desejava manter assim para sempre. Kira, percebendo sua preocupação, perguntou se ele estava bem. Ele apenas respondeu, meio descontraído: só estou preocupado em não me transformar num monstro sedento de sangue. Nada demais. Depois, Robb perguntou se poderia explorar a biblioteca em busca de material para suas pesquisas. O Elder acenou com a cabeça, mas alertou que os textos estavam em Elvish e, lamentavelmente, Robb não era exatamente fã hardcore de Tolkien. Contudo, o ancião observou que a habilidade Auto-Translate poderia ser desbloqueada por aqueles com uma mente firme e uma fome insaciável por conhecimento. Robb se considerava um verdadeiro rato de biblioteca, e o Elder, vendo a oportunidade, começou a ministrar uma breve lição sobre a escrita élfica. Robb se debruçou sobre inúmeros cálculos e exemplos, convencido de que estava fazendo progresso, até que, de repente, sentiu como se seu cérebro estivesse sendo triturado. Kira, sempre atenta, apontou que o nariz de Robb não estava bem, parecia ter sofrido algum dano. Preocupado, Riyadh implorou ao Elder Duran que aplicasse um feitiço de cura rapidamente. Robb, em um misto de alívio e terror, pensou: ou estou desbloqueando o Auto-Translate, ou estou realmente encrencado. Os momentos se arrastaram, e Robb começou a perder a consciência. Num instante dramático, ele sentiu algo novo, uma habilidade que se revelava Auto-Translate. Mas, imediatamente, tudo pareceu se distorcer. As palavras se embaralharam, as letras se fundiram, e o ambiente assumiu um aspecto glitchado, como se a própria realidade estivesse se desintegrando.